Olá pessoal, tudo bem? Um ótimo dia, de salvação para todos, toda a população, de Deus aqui da cidade de Corumbá, MS Brasil, também o povão de Deus, do nosso imenso Brasil, por que não dizer do mundo, onde tem o povo de Deus aí, que serve a Deus, e aqueles que estão começando a servir ao Todo-Poderoso Deus. Como diz a palavra do Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o nome do Senhor enquanto Ele está perto. Deixa o ímpio o seu mau caminho e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Que coisa linda, Aí nós percebemos, senhores, que nós temos um Deus na eternidade que tudo pode fazer nas nossas vidas bem da melhor maneira possível. Mas nós temos que também se esforçar para fazer a nossa parte, que é a parte da renúncia de nossos próprios pecados, aí na presença de Deus Todo-Poderoso. O Senhor nosso Deus, Ele quer sim sempre mudar a nossa história. Sempre Ele quer entrar com a providência nas nossas vidas, mas é necessário nós também tomar uma decisão na presença de Deus Todo-Poderoso. Nós temos aí um exemplo que eu vou passar para vocês do livro sagrado da Palavra de Deus, que é lá no livro de Salmos, de número 40. Lá está escrito assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou meus passos, e pôs os meus pés sobre uma rocha. O senhor e a senhora sabia que tem um exemplo maravilhoso, esses versículos sagrados da Palavra de Deus, e que tudo tem a ver com a nossa vida nos dias o qual nós estamos vivendo hoje na face da terra? Que essa palavra ela traz para nós, para o nosso dia a dia, a nossa vivência no dia a dia de hoje. Vamos lá, Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Então nós vejamos que aqui tem símbolos que traz para os dias de hoje, o qual nós estamos vivendo, com certeza, Senhores, qual é esse símbolo? Lá diz assim a vontade do Senhor: tirou-me de um lago horrível. Nós temos o símbolo da água que jorra para a vida eterna, que é o Espírito Santo de Deus, Nós temos também, senhores, aqui um símbolo que fala de um lago horrível, De um lago horrível. Sabemos que todo rio tem sua fonte, A fonte. E o símbolo da fonte é o Espírito Santo. Então nós entendemos que nesse texto sagrado está falando sobre um lago. Um lago parado. Então um lago não tem fonte, Não tem como jorrar. Não tem como isso crescer. Não tem como isso prosperar. Então ele diz assim, o escritor, que ele estava num lago horrível. Horrível. Lago horrível. E um charco de lodo, Só que nos dá a entender nessa passagem, nesses versículos bíblicos, que esse grande homem que provavelmente estava vivendo no pecado, mas ele queria sair do pecado que ele estava, mas ele não conseguia sair daquele lago horrível. Você sabe por quê? Porque nesse lago tinha um charco de lodo. Para quem conhece lodo,
O lodo é aquilo que ele escorrega. Você escorrega mesmo se você andar sobre o lodo. É aquele tipo de pessoa que muitas das vezes quer abandonar os seus pecados, quer parar de fazer coisas erradas, mas não tem força. Já teve pessoas assim que dizem assim, eu até queria parar de fazer coisas erradas, mas eu não tenho força de parar, eu não consigo parar. Então, senhores, é ali que está escrito que aquela própria pessoa, aquele próprio personagem, ele não tinha força realmente de sair daquele lago horrível, por causa do charco de lodo, que são os impedimentos que impede a pessoa parar daquilo que está fazendo errado. Você sabia? Só que no começo do texto fala assim, esperei, com paciência no Senhor. Ou seja, essa pessoa queria sair, só que estava em oração, estava buscando a Deus, falando para Deus que estava arrependido completamente dos seus pecados. Então, senhores, aí que veio aquele que tem força de tirar ele daquele lago horrível, daquele charco de lodo. Olha que coisa interessante. É por isso, senhores, que a palavra do Senhor diz assim, que somente o Espírito de Deus tem poder de convencer o homem do pecado, do juízo e também da morte. Só quem tem poder de convencer o homem do seu pecado é o Espírito Santo de Deus. Então, quando esse personagem ele estava ali, num lago horrível, no charco de lodo, que são os impedimentos da vida, que impede a pessoa a crescer na presença de Deus espiritualmente. Aí que veio a força maior, que tirou ele daquela situação, que tirou ele do impedimento que ele estava passando. Por isso que ele fala que veio um e tirou ele do lago horrível e de um charco de lodo, e pôs os seus pés sobre uma rocha. O símbolo da rocha, senhores, é Cristo, sabia? O símbolo da rocha é Jesus Cristo. Esse é